Você não achou que eu ia deixar só no vídeo da desmontagem? Aham. Bom, pessoal, agora ele está no processo já pré-cabine. Vocês vão ver daqui a pouco toda a parte de lixamento que foi feito nesse carro, toda a parte de detalhamento de alguns pontos que surgiram, né, durante esse 1 ano que o carro ficou com o cliente, e a gente corrigiu. E agora, próximo passo: cabine, mascaramento total, refazer alguns pontos da pátina e entrar com o verniz. Para quem não pegou o início desse projeto, esse projeto ele veio para cá para acertar questões de assoalho, chapeamento de motor, retrovisores, alguns detalhes relacionados à própria pintura do carro. Tinha bastante detalhe em relação a paralama, capô, portas, retrovisores, como eu acabei de falar. Eles não eram o raquetinha, que é o modelo do veículo, né? Era um retrovisor de plástico colado com Super Bond. Tinha as marcas de Super Bond descendo na porta. Então, algumas situações de negligência, né? Ou por simplesmente... Tem gente que é assim, né? Funcional. O importante é funcionar, Jonathan. Esquece a história de estética. Mas pra gente que gosta, né, do carro bem certinho, tudo bacaninha, chega a doer um pouco. Outra coisa que perguntaram foi a questão da tampa de combustível. Esse carro ele veio, né, pra gente tinha uma tampa de combustível adaptada, né, de moto. Só que não fazia sentido no contexto que o carro estava, né? O carro, além de ser original, tanque aqui na frente, com o bocal de tanque aqui. Vamos dar uma abridinha pra gente dar uma olhada. Tá vendo? Ó? O bocal do tanque é aqui. Em algum momento, creio eu, que na vida dele, o tanque saía lá, como os Fuscas mais modernos, né? Se a gente pegar os Fuscas aí, década de 80... já vai vir com um bocal de tanque aqui nessa região, é uma tampinha e tal. Ou seja, alguém colocou aquela tampa porque achou bonito. E aquela velha história, né? Gosto não se discute, gosto se respeita. Então a gente fez todo o trabalho em 2020 nesse carro. Acertou esses detalhes que eu acabei de comentar. Jonathan, como é que eu faço para ter acesso de quando esse carro entrou na sua oficina? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link dos destaques no Instagram. E aí vai ter todo o processo, algumas fotos do que aconteceu nesse carro. Infelizmente eu não consegui gravar como eu estou conseguindo agora, mas dá para ver mais ou menos como o carro chegou e como ele foi entregue. Jonathan, explica pra gente qual que é esse lance aí da pátina, né? O que é pátina? Pátina vem do termo da seguinte situação: você tem um carro original e esse carro ele fica sem nenhum tipo de cuidado, né? Então ele vai queimando a pintura, né? Ou você tem esse carro e faz muito polimento nele para manter o brilho e ele vai desgastando a pintura de forma natural. Ou seja, você está sofrendo um desgaste na pintura por cuidar demais, né? Principalmente no passado, né? Que o sistema de polimento não era tão aprimorado. Você tinha lá uma massa número 1 e uma número 2. A número 1 era agressiva, a número 2 era para fazer o acabamento da número 1. E depois cera. E a pintura do carro acabava se desgastando. Hoje tem uma infinidade de produtos que a gente pode utilizar para manter o carro com um brilho intenso sem baixar a micragem de material, a micragem do verniz que está na peça. Então você tinha essa ação, né, de cuidados, e também tem a ação natural do tempo, aquele carro que ficou, só usou, e ele foi queimando, ele foi descorando a tinta. E aí vem o termo pátina. A história mesmo em relação ao que é pátina, né? O termo técnico eu não tenho conhecimento. Então se vocês tiverem aí, coloca aí nos comentários do vídeo. Infelizmente esse carro não tinha esse sistema de pátina, mas o cliente queria. Então ele solicitou, né, a feitura da pátina. O teto ele preferiu manter da forma que ele estava, da forma que veio o carro para ele. A gente só abriu mais um pouquinho em alguns pontos. E nas demais partes a gente fez os reparos necessários na época e abriu a pátina nele, né, em alguns pontos específicos aqui.
Tampa traseira também não foi mexida, nem a saia. A especificação do cliente em relação à pátina, porque quando a gente fala em pátina, a gente já pensa num carro fosco, né? Ele foi perdendo o brilho. Ou aquele carro que poliu, como eu disse no exemplo anterior, você vai ter o brilho da tinta e do primer embaixo, ok? Mas em suma, pátina, quando você pensa veículo pátina, ele vai estar fosco. Ou semibrilho, né? Aquele brilho acetinado. Em alguns carros, né? Em alguns casos, vamos dizer assim, os clientes preferem aplicar um verniz no carro inteiro para proteger, para preservar aquela ação temporal, né? A gente vê muito isso nos Estados Unidos. Pega, sei lá, um carro antigo, uma picape, um sedã, e ele está todo descorado, às vezes já está até em processo de oxidação, está enferrujada a peça, e o pessoal vai e aplica um verniz. Ou tem um outro produto agora que é um protetor de pátina também, que está sendo bastante usado lá fora, que ele acaba trazendo uma proteção na pintura, não, né? Na pátina, para não deixar oxidar mais, para não deixar abrir mais, né? E isso está vindo para cá. Então algumas pessoas acham bacana, outras não. No caso do nosso amigo aqui atrás, o cliente tinha essa especificação. Falou: Jonathan, a única coisa que eu quero, que eu exijo que seja pátina com extremo brilho. E foi o que a gente fez na época. Passado um ano, né, do serviço entregue e tudo mais, o que ele me procurou? Ele falou: Jonathan, eu queria polir o carro. Falei: homem do céu, mas polir para mais brilho? Ele falou: exatamente, eu quero que brilhe mais o carro. Mais brilho, mais intensidade. Só que daí eu tive uma ideia, né? Falei: olha, a gente vai fazer polimento nesse carro, querendo ou não, vai ter que fazer todo o processo e tudo mais. Em termos de horas, a gente vai chegar praticamente num contexto de fazer uma nova aplicação de verniz. Esse carro ele já estava com 4 passadas de verniz e agora ele vai receber mais 4 passadas. Só que daí não é só chegar, né, e empapelar tudo e vamos aplicar verniz. Não é só fazer isso, galera. Não é tão simples assim. Tem gente que faz, cada um na sua. Eu cheguei pro cliente e falei para ele: ó, eu tô com uma ideia. Ele falou: manda aí. Eu falei: ó, a gente pode polir o carro, como você expressou o seu desejo, ou se você me permitir, a gente pode fazer um trabalho um pouquinho melhor. Vai gastar um pouquinho mais, mas o resultado vai vir melhor, baseado no que você está me falando, que quer brilho. O carro já tem um brilho legal, mas você quer mais. E eu sei que dá para dar mais. Dá para entrar numa profundidade maior. Só que para isso a gente vai ter que invernizar esse carro inteiro de novo. E ele simplesmente olhou para mim e falou assim: bora, fechou. Só que eu tenho certeza que ele não tinha, né, em mente o que ia ser feito no carro. Para ele, eu ia empapelar tudo, lixar tudo bem lixadinho, empapelar e simplesmente aplicar o verniz. Até porque eu não entrei em detalhes com ele, né, falando: ó, eu vou arrumar isso, eu vou arrumar aquilo. Para quem viu esse carro pronto da última vez que a gente mexeu nele, observou que a gente não tinha tirado o vidro traseiro. Não fazia parte do contrato do serviço. Aliás, a gente fez várias coisas nesse carro que fugiu do contrato, né? Fugiu do contexto do carro, que a gente tinha combinado antes. Mas quando eu fui terminando esse carro, eu não me senti assim realizado no serviço que está sendo feito. Então eu pedi para o cliente, falou: ó, eu não vou te cobrar nada à parte e vou fazer alguns detalhes aqui nele. O que aconteceu, para ficar mais claro? Quando a gente finalizou os trabalhos que tinham sido contratados, as peças que a gente não mexeu, que foi teto, tampa e alguns outros pontos que não estavam dentro do contrato, por exemplo, a lateral não estava no contrato, as 2 laterais traseiras, elas não davam brilho em relação às peças que a gente mexeu. A gente tinha feito os 4 paralamas, a parte frontal e só. Não dava brilho. A parte de dentro do carro, vamos ver se eu consigo abrir esse carro, vamos passar um pouco de vergonha agora. A parte interna do carro, né, essa parte aqui, ó, ela tinha bastante arranhão, bastante desgaste, né? Ralados, parte de painel e tudo mais. E o carro já tinha todo esse carinho aqui, se liga, mano. Olha o carinho do dono do carro, né? Ele já tinha esse carinho aqui no carro. Então o que eu falei para ele? Falei: cara, vamos fazer o seguinte. Eu não vou te cobrar nada,
Isso é um desejo do meu coração. Nessa parte de baixo aqui, ó, ele trouxe esse protetor de soleira, né? Mas era tudo arranhado, tudo ralado. Aí eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, o que a gente vai fazer? Se você me permitir, eu não vou te cobrar nada à parte. Não vai ter adicional nenhum porque é um desejo meu, tá vindo de mim. É um presente que eu vou te dar. Eu vou lixar o restante do carro e vou aplicar a verniz, uma vez que você determinou que quer brilho. Perceba, a gente partiu de um princípio, no meio do caminho o carro não correspondeu e eu senti no coração. E quando a gente sente no coração, aí esquece. Sai toda aquela questão profissional e vamos colocar o coração para agir. E o importante é no final o cliente ficar feliz, a gente também. E aí que surgiu essa oportunidade, vamos invernizar o carro inteiro. Aí quando ele retornou agora, de novo aconteceu a mesma coisa. Ele deixou o carro, né? Não, a gente vai invernizar esse carro inteiro. Beleza. Como eu disse, né? Na primeira opção a gente não tirou o vidro. Ele não tinha nenhum tipo de ferrugem aqui por fora, quando a gente fez da outra vez. Porém, agora quando ele voltou, já tinha uns pontinhos de ferrugem nos dois cantos. Os dois cantinhos aqui. Então a gente retirou, removeu o vidro traseiro, retrabalhou de uma forma simples. Jonathan, sanou ferrugem? Não, não sanou ferrugem. Com o passar do tempo vai estourar de novo e vai ter que refazer o trabalho. Não tem para onde correr. Para sanar o ferrugem eu teria que cortar. Porém, a gente está diante de uma carroceria, por mais que seja íntegra, tá vendo? Aqui é lata, ó. Aqui é lata, aqui é lata, aqui já é o Zarcão da época, né? Fala o Zarcão, mas quem souber o nome desse Prime pode me falar. Ó, ali é lata de novo. Aqui desse lado tem alguns trabalhos, tá vendo? Lata, o fundo, o amarelo. Aí tem um outro primer aqui, né, que foi utilizado em algum momento. O outro primer, amarelo de novo. Mas você vê que são retoques pontuais, tá vendo? Alguma coisa que aconteceu nessa área aqui. Aqui, ó, você já vê, ó, tá vendo? É o fundo vermelho e já é lata. Então, o carro é íntegro, porém, em algumas partes que apodrece, teria que ser cortado. E aí foge do contexto do orçamento do carro. Aí é que tá. Foge da proposta que o cliente pediu. Então a gente vai dentro daquilo que o cliente está pedindo e sempre um pouquinho a mais. Vocês estão acabando de avaliar comigo aqui. O carro entrou para fazer verniz. Muitas oficinas iam retirar, vamos lá. Ia retirar a lâmina de para-choque, os acabamentos aqui, os pega-pó, né? Eu conheci como deblum, né? Ia arrancar os deblumzinhos aqui, talvez a lanterna, assim, é desmontar o mínimo possível. E empapelar o resto, lixar e verniz. Isso aí é fato, foi contratado para isso. Felizmente ou infelizmente eu não consigo fazer isso. Para mim não serve, não tem como, né? Eu não consigo. E aí a gente desmontou o carro todo. Agora já não é surpresa porque está gravado, o cliente não sabia, né? Já saiu o vídeo aí desmontando o carro. Hoje a gente está falando um pouquinho mais aprofundado do que é esse projeto, né? Tá mostrando o pré-cabine, depois a gente vai mostrar o cabine, aí montagem, acabamento e a entrega do carro, beleza? Aí tinha alguns pontos, né? Aqui no paralama não tinha nada, voltou com uma pequena trinquinha ali, deve ter esbarrado em algum lugar, não sei. A gente fez um pequeno restauro. Nas duas laterais do capô, nessa região aqui, para quem tem Fusca sabe, essa é uma região crítica, né? São duas chapas, né, externa e interna, e na época que esse carro foi construído, não tinha o banho, né, eletroforese. Então e nem o cataforese, tá? Década de 70 não tinha cataforese. Então o veículo ele era feito, né, quase que manualmente, tinha já algumas máquinas, algumas prensas, né, para fazer as chapas, mas tinha muita ação manual, né, do homem ali fazendo. E aí era aplicado esse fundo vermelho que vocês viram, que para mim eu chamo de Zarcão, aplicava manualmente também. Então aonde pegou, pegou. Aonde não pegou, infelizmente, né, vai ficar sem. Então nessas regiões que tem chapa sobre chapa, a chapa na parte interna não tem proteção nenhuma. E aí vem a questão do tempo, né, a umidade relativa em relação à chuva, a ficar lavando.
Eu sempre falo, pessoal, não só o carro antigo, tá? Isso aí eu falo em qualquer outro carro. Se a gente pegar, por exemplo, uma caminhonete essa aqui nova, né? Não fique fazendo lavagem com água, né? É lindo, maravilhoso jogar espuma no carro, tal. É muito prazeroso. Mas se a gente entrar no contexto que a água é um bem que está acabando, né? Chega até a dar uns calafrios da gente falar isso. Mas a gente está num momento de seca, né? Os reservatórios baixando. Então é uma questão meio que pessoal, a gente analisar e falar, vou gastar quantos litros para lavar o meu carro? E analisar, não é que eu estou falando que você não pode lavar o carro, mas avaliar, será que vale a pena entrar jogando água no carro inteiro? É um bem que está acabando. Será que não dá para a gente modificar o sistema, né? A forma de limpar o carro? Não digo numa sujeira aí pesada, né? Aí não tem muito o que fazer, aí tem jeito. Mas às vezes um pó simples, ó, vamos dar uma olhada aqui, que nem esse carro aqui, ó. É um pó simples, acho que não tem necessidade. Mas é como eu disse, tudo é uma questão de gosto, tudo é uma questão de momento, daquilo que você quer fazer em relação à sua vida e aos recursos que você tem. Então evite lavar um carro antigo com água, né? Jogar água, produto. Procure lavar o carro sempre com lavagem a seco. Por quê? Além da questão da água, a gente tem a questão relacionada. O veículo não tem a proteção necessária, por isso que enferruja, enferruja tudo o carro, apodrece. Por isso que acaba em nada uns carrinhos desses. Então tem que cuidar, né? Tem que cuidar, deixar bacaninha. Ficar esperto quando for levar para fazer reparo. Observar se essa empresa ela trabalha com lixamento a seco ou não. Por que eu falo isso? Se você já tem um veículo que ele tem uma queda por enferrujar sozinho, imagine você. Bom, de repente alguém pode falar, mas eu tenho um carro antigo da década de 50 aqui, o carro não tem ferrugem, não tem ponta de ferrugem. Ele é todo original. Então, aí é que tá. Às vezes você acaba levando o carro para fazer um reparo. Esse reparo é feito de uma forma, vamos dizer assim, que não obtém um resultado relevante na questão de cuidados com a chapa do carro. Por exemplo, nesses pontos que estão abertos aqui há mais, né? Faz um ano que está aberto aqui, ó. A gente aplicou o wash primer e aplicou o verniz por cima, tá vendo? Ele não enferrujou. Agora imagine você que eu entro com lixamento com água e a gente já começa o processo de oxidação. Em seguida eu vou e fecho, selo esse processo de oxidação com tinta e verniz. Ele vai estourar toda a parte da chapa aqui para depois criar aquela bolha no material e empurrar o material para fora. É aí que mora a grande questão. Então evite, pessoal, evite fazer esse tipo de reparo usando lixamento com água. Já falei em outros vídeos aqui, vou aproveitar o contexto desse carro. Quando você faz um reparo, ó, vamos falar aqui, ó. Tá vendo esse reparo aqui? Tá na chapa nua, ok? Ele já tem um processo de oxidação aqui. Ele já está em processo de oxidação. O preparador ele vai fazer um lixamento, vai remover esse processo de oxidação, vai entrar com o acabamento em poliéster. Depois, em seguida, wash primer na parte que ficou lisa, limpa, né, na chapa. E aí primer. Tudo isso lixamento a seco. Por quê? A única opção que você tem para selar a pintura é o verniz. Essa é a única opção que você vai ter. Então, se você lixar tinta com água, se você lixar primer com água, massa com água, a água vai penetrar nos poros desse material, vai oxidar a chapa embaixo, você vai selar o verniz porque você não tem essa consciência, você não está visualizando isso. E aí, num futuro não muito distante, vai vir apodrecer o carro de baixo para cima, de dentro para fora. E foi o que aconteceu em alguns pontos desse veículo. Então vai ter que ter manutenção. Para manter o carro, sempre vai ter que fazer a manutenção. O cliente contratou um trabalho que era simplesmente trazer brilho para o veículo e de quebra ele já ganhou a manutenção preventiva desses pontos que estão oxidados, desses pontos que estão aí subindo aquela bolinha. Nessa parte aqui da porta, foi surpresa para mim, porque não tinha nada aqui quando a gente fez o primeiro reparo, né, há um ano atrás. E aí surgiu um ponto aqui que é referente a pinturas anteriores.
Na outra porta também, que a gente já falou, né, do vidro. Nessa porta aqui também me surpreendeu. Aqui não tinha nada, né, na outra ocasião, aí surgiu um detalhinho aqui. Ou seja, são coisas que estão brotando lá de baixo. Porém, se o cliente continuar nessa pegada de manutenção preventiva, né, de manter o carro, ele vai ter um carro para sempre aí, muito bem alinhado, muito bem ajustado e lindão, beleza? Vamos ver então como é que ficou o vídeo do lixamento desse carro?